estamos falando só de petróleo, estamos falando de energia. Hoje no mundo, tudo funciona à base da energia. Qualquer colapso nesse setor, e hoje há muitos países sem petróleo, há muitos países sem energia elétrica, há muitos países sem sol suficiente, ou seja, nós estamos falando não de uma matéria-prima, mas de uma matéria-prima que torna úteis todas as outras matérias, todas as outras atividades. Seguramente é o setor mais estratégico que a gente tem em termos de controle das nações, da economia mundial. O Brasil negociou uma visão extremamente rica em termos estratégicos, que é manter o controle do governo, ou seja, o petróleo é do país. Eu não posso tirar da cabeça que esse golpe que se deu no Brasil, sem nenhuma base de um crime, no impeachment, a prisão de Lula, sem nenhuma culpa formada, tudo isso aí faz parte de um ataque. Eu olho a geoeconomia e a geopolítica mundial, onde há grandes reservas de petróleo, ou os governos entregam isso para esses grupos multinacionais, ou então você tem Venezuela, você tem Oriente Médio, você tem o Irã, você tem, enfim, todos os dramas. É só olhar onde tem essa riqueza, se não há um fluxo, digamos, generoso dos países entregarem, nós temos esse conflito. Esse ataque articulado contra uma política que deu certo e essa visão da partilha de uso construtivo para o país das suas reservas de petróleo fosse desarticulado, né? Eu uso a imagem da Amazônia, né? Se você perguntar para a população brasileira quem quer evitar a destruição da Amazônia, você vai ter provavelmente 98% da população. E, no entanto, a queimada, o desmatamento, enfim, né? Porque você tem, frente a esse interesse difuso da população, você tem um interesse muito minoritário, pontual, mas penetrante da indústria da madeira, interesses da soja, interesses da carne. Eles se juntam e formam uma coisa tanto assim que se reverte no Brasil a lei ligada à proteção das matas, né? E não é muito diferente de você reverter leis que asseguravam para o Brasil o interesse dos recursos petrolíferos, né? Acho vital combater a corrupção, né? Mas se combate gerando transparência e não entregando a Petrobras a outros interesses, né? Em nome de combater a corrupção, se gera um processo incomparavelmente mais corrupto. É uma guerra de formação de opinião. São os mesmos grupos, basicamente, que durante décadas disseram que o cigarro não gera câncer, usam o sistema de informação do Facebook e de outros para direcionamento individualizado das informações, né? Apoiado numa rede do que hoje se chama think tanks. Os grandes grupos de interesse, seja dos venenos agrícolas, seja da energia, todos eles têm think tanks concentrados em identificar como as pessoas veem as coisas, como os diversos grupos que eventualmente se oporiam a esse processo acham as coisas e como se desmonta isso, construindo uma narrativa que permita convencer as pessoas, né? Corrupção numa empresa que nem Petrobras, você reduz a corrupção, você não entrega o petróleo. Imaginando que os grupos multinacionais que corrompem tudo quanto é governo pelo mundo, não são eles corruptos. Corrupto e corruptor é uma coisa só. Essa corrupção é feita essencialmente por grandes grupos internacionais. Hoje a gente conhece as técnicas, né? Em vez de prender um ou outro corrupto e fazer grande espetáculo televisivo, você muda os procedimentos. Hoje, as tecnologias permitem uma rigorosa transparência das contas. Hoje você gera transparência, você pensa qual é o sistema que trava a corrupção. Em termos técnicos, você acende a luz, que isso está bastante claro, né? Se utilizou do pretexto da corrupção para entregar o petróleo para os grupos internacionais, o que representa um volume
e valores de corrupção incomparavelmente superiores que tudo quanto é propina que se pode estudar. Eles venderam a NTS por 5 anos do seu lucro líquido, 17 bilhões de reais. A NTS ela tem um lucro garantido até 2028 de 49 bilhões. Ela foi vendida por 17. Desses foram pagos apenas 9 à vista. Ela fez um contrato com a empresa para a qual ela vendeu a NTS, um contrato de 20 anos, para poder utilizar, transportar o gás por esses dutos. Então, a Petrobras, desde o ano passado, tem pago 5 bilhões de reais. Ela recebeu 9 à vista e já pagou 5 em um ano. Em 18 meses, a Petrobras vai ter pago para essa empresa tudo o que recebeu pela venda dela. Aí, qual que é a palavra que pode se utilizar para descrever isso? Se não é roubo ao povo brasileiro. É um patrimônio do povo brasileiro, né? De cada cidadão desse país. Que a Petrobras foi uma empresa construída com o nosso dinheiro, através dos nossos impostos e tudo mais. Como se diz, é uma luta, eu venho atuando hoje, numa luta jurídica em defesa do patrimônio do Brasil, que vem sendo vendido a preço de banana para atender interesses que não são os interesses do país. Em 2016, começa o chamado Plano de Desinvestimento da Petrobras, que é um nome bonito para, na realidade, uma privatização fatiada da Petrobras. Qual que era a desculpa? Tem duas. Uma era que a Petrobras estava quebrada. Qual empresa que tem 244 bilhões e diz que está quebrada? O outro argumento era que a Petrobras ela precisava se capitalizar, ou seja, ter dinheiro para poder investir no pré-sal. Então a gente vai iniciar uma retirada de todas as áreas que não são consideradas essenciais. Que é vender a BR Distribuidora, a Petroquímica Suape, que vende a Liquigás. A gente sai da área de fertilizantes. E para isso também a gente começa a vender o quê? Aqueles campos de petróleo que já não produzem tanto quanto a produção que é esperada do pré-sal. E entrou nessa lista de venda todos os campos de águas rasas do Nordeste e 2 campos de petróleo muito grandes, um na Bacia de Santos, que é o campo de Baúna, e outro na Bacia de Campos, que é o campo de Tartaruga Verde. Tudo isso que eu falei agora. E mais o campo de Carcará, que é um dos maiores campos do pré-sal, e a empresa NTS, que é a Nova Transportadora Sudeste, que é a dona de todos os dutos que fazem transporte de gás das plataformas para o continente, aqui no Sudeste, tudo isso estava sendo doado. Por que eu digo doado? É melhor do que qualquer promoção da Black Friday. Todos os argumentos para esse plano de desinvestimento, eles eram falsos, eles eram mentirosos. Ajuizamos em 2016 cerca de 11 ações para barrar essas vendas. Conseguimos 10 liminares, não conseguimos apenas no caso da Liquigás. Depois desse julgamento do TCU determinou que a Petrobras reiniciasse alguns procedimentos de vendas, aqueles que não tinham sido concluídos, é óbvio. A Petrobras desistiu de alguns e depois retomou essas vendas de novo com uma nova sistemática de desinvestimento. Para fugir do judiciário, ela arrumou um jeitinho de disfarçar essas vendas sob o nome de parcerias. A primeira dessas parcerias foi feita com uma empresa que chama Total, uma empresa francesa. Uma parceria por meio da qual a Petrobras vai receber 2 bilhões e 250 milhões de dólares. Parece muito, né? Vou te mostrar que não é nada. Em troca, o que ela dá para Total? Ela dá a Termo Bahia, que é dona de 2 usinas termoelétricas na Bahia, 40% dos direitos que ela tinha no campo de Lapa, junto com a operação desse campo, que é um grande campo do pré-sal, e 22,5% da participação que a Petrobras tem na concessão de Iara. Iara é uma concessão de 5 campos grandes do pré-sal, que tem somados 5 bilhões de barris de petróleo. Então, 22,5% passou 1 bilhão de barris de petróleo para a Total. Bom,
Só fazer a conta, quanto que tá o barril de petróleo? Faz muito tempo que o barril de petróleo não tá menos de $60. Aí 2,5 bilhões não, é menos do que 2,5% do que valia só o campo de diária. Aí era essa parceria. Bom, eu não vi parceria nenhuma aí. O que eu vi são contratos de compra e venda, apelidados de parceria. Aí a gente entrou com a ação discutindo. E aí vem a grande desculpa deles, é o seguinte: a gente teve que fazer uma parceria com a Total, porque só a Total tem grande experiência em exploração de águas ultraprofundas. Isso é uma grande mentira. Quem tem a maior tecnologia hoje no mundo para isso é a Petrobras. Mas a Total tem uma grande especialidade, que realmente ela bate em todas as outras. É mundialmente conhecida por corromper políticos e agentes públicos para comprar campo de petróleo a preço de banana. A Total foi condenada na Itália num escândalo chamado Total Gate, onde ela teve seu CEO e mais 7 grandes executivos presos. Nos Estados Unidos, ela fechou um acordo de leniência para diminuir a sua multa e para ninguém ir preso, porque ela corrompeu o governo iraniano para comprar 2 grandes campos de petróleo. Ela fez um acordo, uma parceria com o governo iraniano, e a parceria é igualzinha essa que ela fez com a Petrobras, por meio da qual ela corrompeu agentes do governo iraniano para comprar esses 2 campos por preço de banana. A Total ia sofrer uma condenação muito grande, aí ela resolveu fazer um acordo. Ela pagou 345 milhões de dólares e ela faz um reconhecimento de todo o esquema de corrupção, onde ela descreve todo o esquema que foi feito para corromper os políticos iranianos. E se você pega o relato dela e o acordo que foi feito aqui no Brasil, esse acordo de parceria, era a mesma coisa. Uma das operações da Lava Jato, a 40ª operação, que eles falaram que, apesar de tudo o que eles tinham feito, ainda existia corrupção dentro da Petrobras. Foi quando eles prenderam 3 grandes gerentes da área de gás e energia. E nós fizemos um dossiê com todos os casos escandalosos. Pegamos sabotagem de swap, pegamos o caso da Total, pegamos tudo isso. Juntamos os documentos e mandamos para a Operação Lava Jato, para Dr. Dallagnol e Dr. Carlos Fernando. A resposta que a gente teve foi um lavar de mãos a jato. Disseram, isso aqui não é com a Operação Lava Jato. Vocês devem apresentar isso para a Procuradoria, para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Não, no mesmo dia lá, peguei a denúncia, redigi para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e fomos presencialmente, com uma delegação do Congresso, entregar para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Entregamos a denúncia. Aí vem a resposta, passado algum tempo, a resposta do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Isso aqui não é com a gente, isso aqui é com a Lava Jato. Ou seja, o cara jogando a bola de um lado para o outro. Nós fizemos um pedido de reconsideração e dizemos o seguinte, olha, a gente mandou isso aqui para a Operação Lava Jato, não, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Aí a gente manda, isso aqui é com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. A gente oferece a denúncia no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Aí o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, não, agora é com a Lava Jato? Bom, vocês têm que decidir quem tem competência para apurar isso aqui. A Lava Jato tem apurado tudo quanto é crime de corrupção dentro da Petrobras, agora esses aqui não quer apurar por quê? Por que não quer apurar? É a pergunta que fica. Isso está desde o ano passado, desde agosto do ano passado. Está lá com a Operação Lava Jato e até agora eles não nos deram resposta. Nós não temos os meios para divulgar tudo isso. A grande mídia não divulga. Essa riqueza era aquilo para tirar o Brasil de ser um país emergente ou ser um país de terceiro mundo e levar a gente a um patamar de dos países mais desenvolvidos do mundo, para acabar com a miséria aqui no país. Ou seja, era um dinheiro que poderia servir para tirar a nossa população, o nosso povo pobre, da pobreza, da miséria. Resistir.
resistir, continuar essa luta com todas as armas que tivermos. Eles não vão nos calar.